pessoal, olá meus elétrons, tudo bem pessoal? Veja só, na nossa aula de hoje, na nossa videoaula, o canal Professor Shoa vai explicar para vocês uma questão de eletricidade, tá? Física 3. Nós vamos trabalhar resistores elétricos, mas nesse caso nós vamos trabalhar a chamada autoclave. Você já ouviu falar o que é uma autoclave? Autoclave nós vamos ver, mas eu vou resumir. É um dispositivo que mede a temperatura de um sistema, tá? Através da resistência e da corrente elétrica. Por exemplo, o aparelho de esterilização dos dentistas, tá? Para ele fazer a esterilização dos dentistas, ele precisa saber que temperatura está aquele aparelho, tá? Então aquilo ali, lá ele usa o que a gente chama de autoclave para fazer esta medida da temperatura a uma temperatura que ele queira, digamos 100 graus Celsius, 120 graus Celsius, tá bom? Então, nessa questão de hoje, nós vamos resolver uma situação que aplica essa ideia, que pode ser cobrada no Enem, não esqueça. Mas, antes disso, eu lembro a você, ative o sininho, deixe seu like e esteja sempre ligado nas nossas videoaulas, tá bom? Que nós vamos estar gravando bons vídeos, boas aulas para você, que é mais importante para nós. Um abraço e lembre-se, vai ficar tudo bem, gente. Questão agora, o canal Professor Shoa, o show de física, a questão de número 30, que está no livro Tópicos de Física, volume 3, que nós adotamos. Vamos lá. Para determinar a temperatura no interior de uma autoclave, o que é uma autoclave? É um equipamento empregado, por exemplo, na esterilização de instrumentos odontológicos, tá ok? Então, utiliza-se o sistema esquematizado a seguir. Nele, a temperatura da autoclave é obtida indiretamente da intensidade da corrente elétrica registrada no amperímetro, tá? Veja aí à esquerda, nesse círculo, nós temos o amperímetro, que é o medidor de corrente. O resistor R é feito de cobre, cuja resistividade ρ, né, tem coeficiente de temperatura igual a 4 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, que é aquele alfazinho, o coeficiente de temperatura. Quando a autoclave está a 20 graus Celsius, o amperímetro registra 2,8 amperes. Quando o amperímetro registra 2 amperes, pode-se concluir que a temperatura na autoclave vai ser de quanto, né? Vamos descobrir aí quanto será. Vamos lá, a resolução. Vamos lá, pessoal. Então, agora vamos responder a questão de número 30. Né? Então, nós fizemos a leitura aí da questão e vamos ver os dados. Né? Ele diz que tem uma resistência no autoclave para poder medir a temperatura desse sistema através da corrente elétrica. Tá ligado aqui, você tem o que a gente chama de amperímetro, é um medidor de corrente elétrica, e tem uma fonte de tensão constante U, certo? Que está ligada aqui uma espécie de pilha, uma bateria de tensão constante funcionando o equipamento. Aí esse dispositivo vai medir a temperatura aqui dentro desse ambiente, tá? Vai medir a temperatura dentro do ambiente. Ele nos deu o alfa, que é o coeficiente de temperatura, que vale 4 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, é o coeficiente de temperatura. Ele diz que a temperatura inicial do sistema é de 20 graus Celsius, quando nós temos uma corrente inicial de 2,8 amperes, tá? E ele quer saber qual a temperatura final quando nós tivermos uma corrente final de 2 amperes. Qual vai ser a temperatura quando a corrente for somente 2 amperes, ok? Então, vamos descobrir o valor dela. Primeiro, vamos perceber o seguinte, se a tensão é constante, veja que eu tenho um polo positivo, aqui o negativo, tá? Sempre essas duas barrinhas, a maior delas é o polo positivo, a menor é o negativo. Aí o sentido da corrente é esse. Vai passar a corrente elétrica nesse sentido, tá? No sentido horário, saindo do polo positivo e voltando ao polo negativo. Como a tensão ele diz que é constante, então eu posso dizer que a tensão U é igual à resistência inicial que nós temos vezes a corrente inicial. Por outro lado, eu posso também dizer que a mesma tensão U vai ser igual à resistência final
vezes a corrente final, certo? Como ela é a mesma tensão, eu posso igualar isso aqui, dizer que R0 vezes I0 é igual a R vezes I, porque é constante, certo? Aí, como a resistência elétrica, pela segunda lei de Ohm, é o Rho vezes o L por A, né? Rho vezes o L por A, vezes I0, igual ao Rho, aqui seria o Rho0, vezes L por A, aqui eu vou ter o Rho final, vezes L por A também, vezes o I final. Aí eu posso cancelar o L e o A, olha só, cancelo, tá? E nós vamos ter então a relação seguinte. Então, nós vamos ter agora o seguinte, que ficou o Rho0 vezes o I0 é igual ao Rho1 vezes o I1, ou só o Rho. O Rho final vezes o I final, certo? Sabendo disso, então nós podemos dizer que o Rho0 vezes o I0 é igual. Quem é o Rho final? Usando lá a equação lá da variação da temperatura, da resistividade variando com a temperatura, né? Lembre-se que o Rho final será o Rho inicial, que multiplica 1, mais o alfa, que é o coeficiente de temperatura, vezes a variação da temperatura. Ó. Tudo isso aqui é o Rho final. É o Rho inicial, que multiplica 1 mais alfa vezes delta θ, vezes a corrente I. Aí eu posso cancelar aqui o Rho inicial, tá bom? E ver essa relação, que a corrente inicial ela é igual a 1, a parênteses, mais alfa vezes delta θ, vezes a corrente final, certo? Então, vamos substituir. Quem é a corrente inicial? 2,8 igual a 1 mais alfa vezes delta θ, vezes a corrente final, que é 2, certo? Sendo assim, nós vamos perceber que o 2 pode passar dividindo 2,8. Aí nós vamos ter essa ideia aqui. Nós vamos ter essa ideia que 2,8 dividido por 2 dá 1,4 igual a 1 mais o alfa vezes delta θ, certo? Então, 1,4 menos 1, ó, passando para a esquerda, vai dar 0,4 igual ao alfa. Quanto vale o alfa? O alfa vale 2 vezes... Não, o alfa vale 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura. Aí daqui nós tiramos, pessoal, que a variação da temperatura é igual a 100, né? 100 graus Celsius, a variação da temperatura, certo? Se a variação da temperatura 0,4 dividido por 4 dá 0,1, dividido por 10 a menos 3, ficou 100. Se a variação da temperatura é 100 graus Celsius, então quem vai ser a temperatura final, se a inicial era 20? Ora, a temperatura final vai ser o 100 mais o 20, né? Então, nós vamos ter 120 graus Celsius como sendo a temperatura final e a nossa resposta. Ok? Então, temos 120 graus Celsius. É o valor dessa temperatura final. Então, canal Professor Uchoa, o show de física, respondeu para vocês aí mais uma questão. Deixe seu like, ative o sininho e fique ligado em nossos vídeos no nosso canal, o Show de Física. Um abraço a todos e até logo mais.